Cristo está entre nós, para os ortodoxos e aos irmãos romanos, né? Salve Maria. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Basílio, né? Sou um cristão ortodoxo do Patriarcado de Moscou, e vou aqui expor a doutrina da presença real na Eucaristia, né? E, primeiramente, aqui eu vou agradecer ao meu amigo Bispo pela participação, né? De estar aqui tendo a oportunidade de expor para vocês essa doutrina, uma coisa que eu acho muito interessante, né? E, enfim. Bom, eu vou primeiramente começar apresentando qual é o problema, né? O que é que causa esse problema entre a presença real e a presença espiritual, né, de Cristo na ceia. Bom, a gente tem o texto, né, de Mateus 26 relatando o seguinte: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, lhe deu dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Esse é o texto, né, que Mateus 26 relata, né, da ceia de Cristo. Bom, esse Cristo, antes dele ser entregue aos romanos por Judas, e antes de ser crucificado, obviamente, ele fez esse episódio, né, que é chamado de Última Ceia. E ele disse essas seguintes palavras, né, que, como eu falei, resumindo aqui, ele falou: Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. A igreja ortodoxa, né, e a igreja romana, elas têm uma crença comum, que é de que, quando Cristo disse essas palavras, Cristo quis dizer que o corpo dele está realmente ali presente de uma forma real e não de uma forma espiritual, como creem os protestantes. E nesse podcast, digamos assim, eu vou apresentar os motivos pelos quais eu acho que é absurdo crer que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes, ou não estão realmente presentes lá, mas estão sim de uma forma espiritual, como creem muitos protestantes. Claro que não todos os protestantes creem isso, alguns, né, alguns luteranos, alguns anglicanos não creem que a ceia de Cristo é espiritual, né? Então vamos lá. O texto, esse texto, né, que aparece em Mateus 26, não é só relatado por Mateus, ele é relatado também por Lucas, por Marcos e por Paulo na carta aos Coríntios. E uma das coisas que levam os protestantes a acreditarem que Cristo não quis dizer que ali era realmente o corpo dele, foi as palavras dele: fazer isto em minha memória, ou fazer em memória de mim, dependendo da tradução que você está utilizando. Em Lucas e em Coríntios, né, relatado por Paulo, Cristo diz essas seguintes palavras nele: comei o meu corpo, né, e tomai o meu sangue, ou bebei meu sangue, e fazer isso em minha memória. Protestantes creem que o fazer em minha memória quer demonstrar que Cristo não quis dizer que o corpo dele está realmente presente ali, mas de uma forma espiritual, de uma forma memorialista, né, de uma forma que é somente para a gente lembrar de Cristo, né. Então, por que é absurdo essa crença, primeiramente? Bom, como eu falei, o texto não foi relatado somente ou melhor, o episódio não foi relatado somente por Mateus, mas foi relatado por Lucas, Marcos, Paulo e Mateus, enfim. E somente dois deles, né, ou seja, Lucas e Paulo, relataram a fala de Cristo: fazer isto em minha memória. Já Mateus e Marcos só mantiveram: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se essa fala de Cristo realmente influenciasse na compreensão do texto, né, influenciasse na compreensão do que Cristo queria dizer, faria sentido Marcos e Mateus manterem essas palavras de Cristo, mas não, somente dois mantiveram o texto dessa forma. Então, isto é uma posição que a gente pode usar como um bom motivo para negar, né, de que essas palavras fazem em minha memória quer dizer que é somente uma lembrança de Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 6, acontece um seguinte episódio, né? Quando Cristo estava fazendo os milagres dele, e um dele bem específico, relatado, né, em João capítulo 6, e Cristo falou o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Estas são as palavras de Cristo, em João 6. E os judeus que estavam ouvindo isso realmente ficaram escandalizados. Eles falaram o seguinte, né, no segundo texto eles falaram: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar esta sua carne para comer? Eles ficaram escandalizados porque Cristo estava dizendo que era para eles comerem a carne dele. E se essa posição dos memorialistas ou dos espiritualistas, seja lá como eles queiram se chamar, fosse real, ao invés de Cristo, neste contexto, falar: Bom, eu não quis dizer que era meu corpo de verdade, eu só quis dizer que era uma forma de você lembrar de mim, era uma forma simbólica,
E isso faria sentido, né, se fosse realmente o que Cristo queria dizer. Mas a resposta foi o seguinte: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Olha só essas últimas palavras. Porque minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Então, se eles estavam escandalizados só por Cristo dizer que ele é o pão vivo que desce do céu e que tinham que comer a carne dele, imagina quando eles falaram que quem não comer da carne dele não vai ter vida eterna e que a carne dele, né, é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente bebida. Qual é a posição de que os protestantes podem ter em relação a isso? Não faz muito sentido utilizar uma visão simbólica para as palavras de Cristo quando a gente está falando da ceia, né? E, para complementar também, a gente tem os textos da tradição da igreja, né? Bom, para quem não sabe, né, como o cristianismo não acabou, como é óbvio, né, o cristianismo foi continuando, foi progredindo até chegar aos dias de hoje. E desde os inícios, né, desde os inícios ou do início dos tempos, existiram cristãos que conviveram com os apóstolos, existiram cristãos que viveram próximos dos apóstolos e eles deixaram escritos, né, relatando a crença da época, relatando a vida da igreja. E uma pessoa chamada Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo do apóstolo João e ele foi bispo da igreja de Antioquia, né? E o que é que acontece? Em uma das cartas que ele escreveu, na carta à igreja de Esmirna, ele falou o seguinte: ele se mantém distante da Eucaristia e do serviço da oração, porque não admitem que a Eucaristia é o corpo do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu pelos nossos pecados e que, em sua bondade, o Pai o ressuscitou. Bom, ele está falando da ceia, e ele fala que a carne de Cristo ali não é uma carne espiritual, mas é a carne que ressuscitou, é a carne de Cristo que sofreu pelos nossos pecados, ou seja, é realmente a carne de Cristo, não uma forma espiritual como gostam de tomar, né? E a gente não tem relatos somente de Santo Inácio de Antioquia, mas a gente tem outros relatos, né, de cristãos primitivos que falam sobre a ceia, né, ou a Eucaristia. Bom, uma outra coisa muito interessante também é que o Império Romano, ou melhor, os romanos, eles acusavam os cristãos de três coisas: de ateísmo, de incesto e de canibalismo. Os romanos acusavam os cristãos de ateísmo porque eles não adoravam nenhum deus do Império. Não adoravam nenhum deus do Império e também adoravam somente um deus. Como lá era muito politeísta, parecia que eles realmente eram ateus, né? Porque eles não tinham nenhuma relação com os deuses deles. E sobre o incesto era porque os cristãos, eles se chamavam de irmãos, né? Até hoje se chamam de irmãos. E canibalismo justamente porque eles criam que comiam a carne de Cristo. Só que tem uma coisa muito interessante. Dois cristãos, especificamente, né? Dois cristãos do século II, um deles é o Atenágoras de Atenas, que escreveu uma carta apologética, não seja em defesa do cristianismo, ao imperador Marco Aurélio, né? E Teófilo de Antioquia, que ele escreveu, um amigo dele, uma exposição da doutrina cristã, né? Uma apologética da doutrina cristã. E os dois, eles combateram essas acusações, né, que os romanos faziam dos cristãos. Bom, sobre o canibalismo, se eles realmente acreditassem que o corpo e o sangue de Cristo estava lá de uma forma espiritual, era muito simples dizer: não, a gente não é canibal porque a gente não está comendo verdadeiramente o corpo de Cristo, a gente está só comendo um símbolo, uma forma espiritual, não é realmente o corpo de Cristo. Mas não, ao invés disso eles usaram outros argumentos, né, para defender que eles não estavam cometendo canibalismo. E isso é muito interessante, né? Eles utilizaram o argumento de que a forma que o canibalismo era uma forma sangrenta, uma forma visível aos olhos, né? Porque quando a gente come o corpo e o sangue de Cristo, a gente está comendo ele de uma forma invisível aos nossos olhos, né? E também eles acusavam os deuses que eles adoravam, né, de canibalismo, porque muitos deuses cometeram essas coisas, né, segundo as histórias dos pagãos, né? Então ele falou que, além de mentiroso, né, essa acusação era hipócrita, porque os deuses deles cometiam canibalismo, né? E eu vou deixar todas essas fontes, né, primárias, eu vou deixar as citações primárias dos escritos desses homens nos comentários. Vou pedir para o bispo fixar os comentários, enfim. Então, vendo essa posição dos cristãos primitivos, a gente tem uma noção ali de que não é a crença que os apóstolos transmitiram, não é uma crença que é cristã de que o corpo e o sangue de Cristo está ali de forma espiritual. Tanto que a gente vê nos séculos seguintes afirmações ainda mais, como eu posso dizer, mais a favor ainda da presença real de Cristo na Eucaristia. Por exemplo, Hipólito de Roma, que é um cristão do século III, ele escreveu o seguinte:
Os fiéis presentes durante a ceia receberão das mãos do bispo o pedaço do pão que é uma eulogia e não é a Eucaristia, o corpo do Senhor. Olha só, a doutrina, ou melhor, a tradição ortodoxa mantém esse costume, né, de dar um pão abençoado na liturgia, né? Só que essa tradição não foi mantida por outras vertentes cristãs, né? Inclusive o catolicismo romano. Mas na época primitiva isso era um costume, era uma tradição. E só que o interessante é que ele fez uma separação que entre a Eucaristia, né, que é o corpo do Senhor, e o pão normal, é um pão abençoado, é um pão importante, mas não é a Eucaristia, não é o corpo do Senhor, né? E a gente vê também no século IV, Ambrósio de Milão, que foi o bispo que ajudou na conversão de Agostinho e batizou Agostinho. Ele disse as seguintes palavras: mas este pão é pão antes das palavras sacramentais. Desde que sobrevém a consagração, a partir do pão se faz carne de Cristo. Assim, pois, para te dar uma resposta, antes da consagração não era o corpo de Cristo, mas após a consagração, posso te afirmar, já é o corpo de Cristo. Ele literalmente fala, olha, antes do sacerdote fazer o sacrifício, né, de consagrar o pão, ali era somente um pão normal. Mas depois que ele fez a consagração, ali se tornou o corpo de Cristo, não é mais um pão. E, para complementar, no século IV também, Cirilo de Jerusalém, no seu livro Catequeses Mistagógicas, ele fez duas afirmações. Na verdade, ele fez mais sobre, mas eu vou citar somente essas duas, que eu achei que são as mais interessantes. Portanto, com toda certeza, recebemos o corpo e sangue de Cristo. Em forma de pão te é dado o corpo, e em forma de vinho te é dado o sangue. Não consideres, portanto, o pão e o vinho como simples elementos. São, conforme a afirmação do mestre, o corpo e sangue. Então você vê que é padrão essa crença de que não é um símbolo, não é uma memória, não é uma coisa espiritual, mas é uma coisa ali real. Eles estão comendo o corpo e sangue de Cristo. E não foi só esses cristãos que eu citei, né? Existem inúmeros, o próprio Agostinho, inúmeros outros cristãos da época, como é que fala? Santo Atanásio, Justino, e João Crisóstomo, enfim, inúmeros outros aqui que eu poderia citar, eles afirmaram de forma clara que é o corpo real. Então a gente vê que essa crença protestante, né, de alguns no caso, que é a maioria hoje em dia, e que o corpo sem de Cristo não está ali presente, é uma inovação, é uma novidade teológica que não aparece em nenhum momento da história. E provavelmente se aparecesse iria causar escândalo, porque era isso que os cristãos primitivos receberam. Enfim, foi isso. Eu vou agradecer aqui ao bispo pela presença e vou perguntar a ele. Bispo, você tem algum comentário ou alguma dúvida para que eu possa responder? Sobre a questão da questão luterana, eles acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia? Bom, eu vou ser honesto aqui, né? Eu não li Lutero, mas existem pastores luteranos, existem cristãos luteranos que afirmam que o corpo e sangue de Cristo estão realmente presentes lá, né? E existiu uma discussão entre Zwingli, né, que é o homem que teve essas ideias de tornar a ceia, né, e os outros sacramentos de forma simbólica. Existiu um debate entre ele e Lutero, né? E Lutero estava defendendo essa posição justamente que era realmente o corpo e sangue de Cristo. Então é bem provável que sim, seja realmente o que os luteranos defendiam. E também teve outra discussão, né, sobre a consubstanciação e a transubstanciação, que é um debate entre os católicos, né, e os luteranos, né? Porque alguns luteranos eles creem que o corpo de Cristo lá não aconteceu uma transubstanciação como os tomistas afirmam, mas aconteceu uma consubstanciação. Os tomistas afirmam, né, que deixa eu só dar uma explicativa antes. Começou a surgir dúvidas porque as pessoas não viam o corpo e sangue de Cristo, né, quando estavam comendo somente pão e vinho. Aí, para tentar, né, sanar essa dúvida da fé, Aquino propôs a teoria da transubstanciação, que busca explicar como esse mistério acontece, né? Que mesmo a gente não conseguindo ver aos olhos, a gente sabe que aconteceu, né? Então, ele diz o seguinte: existem os acidentes aqui do pão e do vinho se mantêm, mas a substância não é mais de pão e de vinho, mas é corpo e sangue de Cristo, né? Já os luteranos têm a posição da consubstanciação, né? Eles explicam de outra maneira. E aí teve esse debate. Mas vale aqui ressaltar que os ortodoxos ou os protestantes, eles não estão obrigados a crer que o corpo e o sangue de Cristo se transformam pela transubstanciação ou pela consubstanciação. Isso é apenas uma forma de explicar como acontece esse mistério, mas não é necessário para crer, né, que realmente está presente o corpo e sangue de Cristo. Agora eu já não sei os romanos, né, porque alguns dizem, né, eu já ouvi falar, mas não posso confirmar aqui, que você é meio que obrigado a crer nisso. Então, enfim. Mais alguma pergunta, bispo?
Não, não, valeu. Então, obrigado a todos que acompanharam. Vou deixar as fontes, né, que eu citei aqui dos cristãos primitivos. Enfim, obrigado a todos. Cristo está entre nós. Amém.